Fala galera, eu sou o Daniel Teodoro Tel, assessoria Tel Esportes, 18 anos aí com a nossa metodologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação para a meia maratona. É uma distância intermediária aí hoje do mundo da corrida, né? E geralmente os iniciantes começam aí com as provas de 5, alguns já vão alcançando as provas de 10 e aos poucos vão buscando esse 21 para, quem sabe, uma provável maratona. Então os 21 quilômetros aí é esse meio do caminho aí para quem ainda sonha com maratona, mas muitos também nem chegam nela e continuam nessas provas menores, nessas distâncias menores, ou então até com outros objetivos. A gente fala muito dessas provas que a maioria dos alunos que procuram assessorias esportivas gostam de participar dessas provas que acontecem hoje no mundo inteiro, independente das distâncias, que isso também incentiva muito, motiva o processo todo do treinamento, junto com a nossa periodização, nosso planejamento. Então hoje nós vamos falar dos 21 quilômetros. É uma distância também que a gente tem uma grande procura na assessoria esportiva. Vários alunos também têm esse desejo de correr meia maratona. A gente tem várias provas no Brasil aqui, principalmente a meia maratona do Rio, que a gente leva mais de 250 alunos para correr a prova. Então acaba que virou uma prova nossa do calendário principal, mas várias outras provas também acontecem durante o ano de meia maratona, não só no Brasil como fora do Brasil. Temos alunos aí também fazendo viagens aí pelo mundo para correr a distância. É uma prova que tem uma duração média aí, vamos colocar para atletas no geral 1h30 a 2h15. Claro, tem muitos atletas que correm por volta de 1h15, 1h20, amadores. A elite hoje já corre a prova somente o masculino abaixo de 1 hora. Então é assim, tudo que a gente planeja no treinamento do aluno, a gente tem que pensar muito em termos disso aí, a duração dele na prova. Então um atleta de elite corre uma meia maratona em 58 minutos, a preparação dele é muito diferente de um atleta que vai correr a meia maratona em 2 horas, 1h40, 2h15. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar no treinamento esportivo para fazer todo esse programa é a duração que o nosso aluno vai ter para correr uma determinada distância. Então, em cima dessa duração, a gente começa a aplicar todas as regras, a ciência do treinamento esportivo. Um dos fatores fundamentais para ter um bom resultado em meia maratona é a gente ter um bom limiar anaeróbico, um VO2 máximo, uma economia de corrida, e também um outro fator muito importante para a meia maratona é a gente conseguir durar bem no exercício, que não é uma distância que a gente vai fazer rápida, então ela tem uma duração grande. Então a gente tem que treinar também o corpo a sustentar uma velocidade X, que vai ser o objetivo nosso da prova, durante aquele tempo para concluir os 21 quilômetros. Então isso tudo a gente tem que pensar para desenhar esse programa de treinamento. Na nossa metodologia, isso dura também em torno de 16 a 20 semanas, que a gente trabalha um ciclo de meia maratona, e claro que esse ciclo de meia maratona é trabalhado com alunos que já têm uma base de corrida. Não é aquele aluno que chega que nunca correu ou que está começando a correr os primeiros quilômetros, ele entra no ciclo desse. Entra no ciclo desse aquele aluno que já tem alguns meses, anos de corrida de rua. Então a gente divide esse período em básico, específico e competitivo, e logo em seguida um período de transição também para dar aquela descansada no corpo. O período de transição também é muito importante. E durante esses 3 períodos de treinamento mesmo para chegar na prova-alvo, no período de base a gente trabalha muito essa parte do limiar e VO2, que eu falei, é importante. O limiar é uma intensidade que a gente consegue sustentar aí muito bem treinado, até uns 50 minutos. Um aluno bem treinado, ele consegue suportar um pace, uma velocidade de corrida no limiar, até uns 50 minutos. O VO2 aí já é uma intensidade muito mais alta, acima do limiar. Ele consegue sustentar contínuo aí uns 10 a 12 minutos. Então, nesse período de base, a gente tenta melhorar muito isso aí, aumentar a velocidade dele de corrida, fazer ele correr mais rápido nessas intensidades, limiar, VO2. Então a gente faz vários treinos distribuindo bem essa carga, volume e densidade durante o período de base. E os tradicionais treinos longos também, que a gente trabalha mais pensando nessa parte que eu falei também, como um fundamento importante para ter sucesso na distância, que é durar no exercício. Vai fazer aquele longo também, numa intensidade, alguns na intensidade muito baixa, alguns na intensidade ali próximo de prova, alguns variando mais baixo, próximo de prova. Então a gente trabalha isso muito no período de base, com alguns treinos também de rodagem, para aumentar um pouquinho o volume semanal. Então a gente
termina geralmente um ciclo de meia maratona, um aluno mais experiente aí correndo a média de 60, 80 quilômetros, um aluno intermediário aí de 40, 60, 65 quilômetros. Também isso é bem individual, isso eu falo por semana. Então não tem regra também. E a frequência também depende dos alunos. Alguns conseguem treinar 3 muito bem, ótimo, outros conseguem 4, 5, 6 vezes. Então isso também a gente define muito individual. Não tem uma regra X assim, não, tem que treinar no mínimo tantas vezes por semana. Tem que entregar o mínimo que a distância e a duração do exercício permite. Então isso a gente está sempre planejando com os nossos alunos. Esse período de base passando, a gente entra num período específico. Ele dura em a média de 8 a 10 semanas. É um período que a gente já começa a focar muito também a velocidade dele de corrida na prova. Então, por exemplo, o aluno quer correr uma meia maratona 5 minutos o quilômetro. Então a gente faz vários treinos também, pensando ele treinar nessa velocidade de corrida, a sustentar distâncias de 10, 12, 14, 15 quilômetros. Não chega a fazer uma meia maratona nessa distância, mas a gente treina um pouco, treina bem ele também para sustentar próximo da duração dele de exercício essa velocidade de corrida que ele quer alcançar, porque é importante ele treinar isso aí, ele ganhar confiança, que a confiança a gente ganha muito é no treinamento, é no dia a dia. Então a gente faz muitos treinos envolvendo com esse objetivo final, dele estar muito próximo ali do tempo que ele quer atingir na prova. Geralmente 15 dias antes da prova a gente aplica até um treino mais específico, ele corre aí de 12 a 15 quilômetros, depende também do nível do aluno, do pace dele de velocidade de corrida, ele corre de 12 a 15 km nessa velocidade de meia maratona, até para a gente ver como é que ele está chegando no final do ciclo, para em 15 dias para frente ele fazer a prova que ele está buscando. Então, mas não quer dizer que esse treino também é decisivo, é o bater o martelo, é mais um treino. Então eu acredito assim, o resultado não vem de um treino, o resultado vem de uma constância de treinos. Então é muito importante o aluno ter essa constância de treino. Então um treino específico não quer dizer que é o resultado final em cima desse treino. A gente avalia muito a meta final do aluno para a prova em cima disso aí, de vários treinos que ele realizou, de todo o trabalho que foi feito nessas semanas aí de treinamento, que a gente ganha com as semanas de treinamento, não é com um outro treino. A gente precisa de frequência, com excelência, não só um treino excelente ou um treino ruim para avaliar aonde que nós vamos chegar na nossa prova-alvo. Alguns erros que eu vejo muito comuns em atletas que buscam essa distância de meia maratona. Primeiro, é não treinar muito hidratação e suplementação durante os treinos. Tem alguns treinos que os alunos falam, não, esse treino vai durar 1 hora e pouco, não precisa tomar gel não. Eu sou da filosofia assim, treina sempre o que você vai fazer na prova. Mesmo que a distância seja um pouquinho menor, mas você tem que 40, 50 minutos, fazer uma reposição de carboidrato, alguma coisa, sempre acostuma a fazer esse treino. O seu organismo vai acostumar com isso aí. E você também acostumar com essa rotina de estar sempre alimentando e hidratando durante o treino. Então a própria hidratação também com água, algum isotônico, é sempre importante nessas distâncias, principalmente um isotônico, que já é uma distância que você vai estar exposto ao exercício por um longo período. Então isso tudo a gente tem que treinar durante todo o ciclo de preparação. Não é treinar uma ou outra semana ou na reta final, é treinar no ciclo inteiro. Outros erros também, o longo, alguns erram demais a mão no longo, emocionam demais, ou então querem fazer mais forte, achando que fazer mais forte vai ganhar confiança. Não é assim que a gente ganha confiança. A gente ganha confiança é processo, seguindo os treinos diariamente e fazendo o que tem que fazer, o que está planejado, e ajustando isso muito com o treinador. Essa comunicação com o treinador é muito importante. Então fica atento a esses erros assim, não deixe isso estar cometendo, não se empolgue demais, porque a gente procura com treinamento esportivo é o quê? É controlar a carga, volume, essa densidade do treino. Então isso tudo a gente controla. Se o aluno foge muito disso, muda toda essa conta que a gente está planejando até a prova dele. Então, e está com dúvida? Acione o treinador. Uma das coisas que eu acho muito importante também, além do feedback do treinador, é o quê? Você, aluno, dá seu feedback para o treinador, porque a gente tem todos os sistemas hoje para controlar os treinos. A gente recebe dos relógios do Polar, por exemplo, todos os dados que o aluno tem, que ele realizou o treino, mas a gente recebe esses dados, mas a gente não está no cara a cara com o aluno, principalmente o aluno que treina à distância. Então é muito importante o quê? O feedback do aluno. O aluno relatar como foi o
o treino, qual foi a percepção subjetiva dele do esforço no treino. E isso a gente só vê lá, ele correu 10 km num pace equilibrado, finalizou o treino planejado, ótimo. Mas a gente não sabe o que está acontecendo com ele do outro lado. Se ele fez isso bem, se ele fez isso difícil, ou se foi muito fácil. Então tem hora mesmo que a gente avalia e muda muita zona de treino do aluno, não é em cima de testes, é em cima até dessa comunicação, treinador-aluno, do que o aluno está sentindo, de como que ele está sentindo que ele terminou um treino. A gente pega algumas semanas avaliando isso aí e a gente já tem até dados suficientes até para fazer alguma alteração no próprio programa dele de treino. Então o feedback do aluno, ele é muito importante para o treinador. Não deixe de dar seu feedback e tente logo em seguida do treino, já celular, pega o aplicativo nosso, entra lá, faz o comentário do treino. Isso é muito rápido e simples. E pega você logo após o treino, que você já vai estar ali bem naquela emoção ali para fazer o comentário certo do seu treino. E depois você vai para casa, toma café, vai trabalhar, seu dia corre, e você já começa a pensar até em outras coisas. Então tenha esse cuidado e essa atenção, dê seu feedback sempre. E o treinador com certeza depois vai vir também dando os comentários sobre o treino realizado e sobre seus próprios feedbacks, para a gente tomar as decisões certas aí para frente. Então o treinamento é muito em cima disso aí. É um programa bem planejado que a gente tem para todas as instâncias aqui na nossa assessoria. Então todos os treinadores têm acesso a esses programas nossos, da nossa metodologia, mas não é um programa fechado, é um programa que o aluno, do treinador, em cima do aluno dele, do perfil do aluno, do que o aluno procura, ele vai fazer uma melhor adaptação para o aluno. Então não fica preocupado, hoje o meu amigo está correndo 20 km no longo, eu estou correndo só 16. Fala, é o momento, é importante isso aí, você acreditar que os 16 para você é o que você está hoje no momento para entregar e o 20 é o que ele está no momento para entregar. Então não preocupa muito com isso não. Segue o processo, segue o caminho, acredite nisso tudo, acredite em você, que você vai ter o resultado. E é isso aí, essa meia maratona é uma distância muito boa de se fazer, é uma distância que assim, tem uma certa demanda de treino, mas não é tanto igual uma maratona, por isso que eu também vejo como que cresce essa distância. E você que nunca correu, pode pensar uma hora até estrear nessa distância, que a gente tem várias provas hoje no mundo inteiro ocorrendo também. Então é isso aí, fique ligado aí na nossa metodologia 18 anos, vai vir muito mais coisa boa aí pela frente. E vem treinar com a gente, você que não é aluno.